Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E dando continuidade aos temas relacionados ao Setembro Amarelo, no programa Em Defesa da Vida, temos hoje a alegria de contar com a contribuição da nossa irmã Maribel de Amorim Pereira, de Lages, em Santa Catarina. Desde já, agradecemos a colaboração carinhosa e dedicada de nossa irmã com um tema muito pertinente em defesa da vida da criança. E um abraço muito profundo. Queridos irmãos, na passagem de São Mateus e de São Marcos, o Mestre querido nos deixa uma lição muito interessante para que nós possamos refletir. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, apresentar-lhe algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como se os discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, e Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. E digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Nosso Senhor, então, com essa passagem, queria demonstrar que nós, enquanto espíritos que precisam ser trabalhados, sermos modificados interiormente, nos colocava na condição que deveríamos ser como as criancinhas. Mas quando nós fazemos uma reflexão em torno disso, nós começamos a pensar: como será que essas crianças que chegam hoje na Terra, como elas são espiritualmente? Como elas estão em relação ao conhecimento da Terra, que a Terra pode oferecer, a questão da intelectualidade, da moral? Como essas crianças se apresentam, como outrora se apresentava a Jesus, como se apresentam a nós no nosso lar, como pais, como mães, como cuidadores, como professores, como avós? Como será que elas chegam? E como nós podemos transformar essa semente tão pequenina que Deus deposita em nosso lar, ou sob a nossa guarda, para que elas possam um dia entrar no reino dos céus? Então é dentro dessa perspectiva que vamos conversar hoje a respeito dessa defesa. E quando nós falamos da defesa da vida, não estamos falando apenas em defender a criança, mas principalmente
reeducá-las, já que elas já vêm com caldo de cultura à terra. E nós, como pais, como formadores, é necessário que a gente trabalhe a mudança e a transformação desse ser que Deus deposita em nossas mãos, como um tesouro abençoado. Segundo nosso codificador Allan Kardec, é convenientemente entendida que a educação constitui a chave do progresso moral. E o codificador não está falando da educação que tende a fazer homens instruídos, mas da que tende a fazer homens de bem. Então, aqui já começa um processo um tanto diferente para que a gente reflita em torno da educação dos filhos, das crianças. Que tipo de educação é essa que transforma um homem, não só um homem instruído porque é necessário, mas principalmente que ele se torne uma criatura do bem? Então a falta dessa educação muitas vezes leva ao estuário da violência, onde os adultos, de maneira generalizada, confundem disciplina com punição. Muito comum, não é mesmo, meus irmãos? Nós viemos ainda de um século, vamos dizer assim, que a educação ela era punitiva. E por consequência, muitas vezes nós acabamos por reproduzir esse comportamento. Então vamos ver, o que o nosso irmão Raul Teixeira nos fala quando diz assim, que toda vez que uma criança sofre um ou outro tipo de violência, o seu lado sombra recebe um estímulo negativo e nada de bom pode resultar daí. Por isso se vê nas mídias quase todos os dias os casos escabrosos no âmbito das relações de pais e filhos. Aqui nós começamos a pensar, que nos dizia a passagem que não impeçais que as crianças se aproximem do Mestre, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, meus irmãos, essa criança que é necessário que a gente não impeça, ao mesmo tempo é necessário que a gente dê. E dê muito, não coisas materiais como nós vemos fazendo com tanta frequência, observando nos lares, mas que a gente possa dar Jesus aos nossos filhos. E dar Jesus aos nossos filhos não significa falar, viver uma vida mística dentro de casa, porque os nossos filhos não suportariam esse tipo de comportamento, não as crianças de hoje. Mas é necessário que nós apresentemos o Cristo aos nossos filhos. Olha só o que nos diz o psiquiatra americano Daniel Siegel, que escreveu um livro, Disciplina Sem Drama. Ele diz assim: os pais do mundo moderno estão realmente muito ocupados, têm muito pouco tempo disponível e esperam que os seus filhos simplesmente se comportem bem, coisa que não acontece de uma hora para outra. Então, queridos amigos, queridos irmãos, como nós podemos educar os nossos filhos numa visão mais elevada, mais promissora no bem, mais voltada para a convivência fraterna uns com os outros? Como nós podemos fazer isso, meus irmãos? Então nos diz, os pais às vezes não têm habilidade de entender o próprio comportamento e incapazes de perceber onde erraram
ou exageraram, acabam tratando os filhos como objetos e não como seres humanos. Geralmente as crianças não respondem muito bem a esse posicionamento, e isso leva a consequências danosas a curto e a longo prazo. A longo prazo, não conseguem desenvolver o que chamamos de compasso interno. Então, nos dias, Rogério Coelho, através de um artigo espírita, que o compasso interno é algo que guiará o modo de ser das crianças pelo resto da vida, como senso de moralidade e de autocontrole. Mas aí nós questionamos, né, meus queridos irmãos? Como é que nós podemos dar moralidade e autocontrole? Esse senso, se nós muitas vezes os adultos não o temos, e cada um só dá aquilo que tem para dar. Então, se hoje nós temos acesso às mídias, acesso ao conhecimento, acesso à psicologia, a tantas ciências que podem nos ensinar a melhorar, a educar melhor, busquemos aprender. Busquemos aprender com quem já tem mais experiência, para que nós possamos ensiná-los, porque através da moralidade, do autocontrole, com toda certeza nós vamos estar guiando esse espírito, porque os nossos filhos são espíritos, é importante nunca esquecer disso. Em primeiro lugar, são filhos de Deus, são espíritos como nós. Então, para eles desenvolverem a moralidade e o autocontrole, é necessário que a gente aprenda para ensinar, e é necessário que tão seguidamente aprendamos, possamos exemplificar, meus irmãos. Por que os pais, talvez que não tiveram acesso ao conhecimento escolar, né, aos bancos escolares, ao conhecimento científico, conseguem muitas vezes educar 10, 11 filhos, 5 filhos que seja, e tornam essas criaturas simples, é certo, homens de bem. Porque eles trabalham no exemplo. Eles não ficam discursando como ser bom, como fazer as coisas certas, como ter moralidade, mas eles exemplificam através do trabalho, através da dignidade, dos bons princípios, da convivência fraterna no meio ambiente onde eles estão. E assim eles conseguem de modo exitoso a educar os filhos. E nós, muitas vezes, que temos acesso ao conhecimento, olhamos esses pais mais antigos, como nós dizemos, e ficamos a pensar como eles conseguiram, como eles puderam fazer isso. E a resposta está na fraternidade interna, no amor a Deus, no ensino da religiosidade, seja ela qual for. Esse é o segredo que eles utilizavam e que muitos de nós recebemos, e hoje estamos aqui felizes por ter tido os bons pais, mesmo humildes, mas muito bons no sentido de nos ensinar os valores mais profundos que nós poderemos levar pela existência fora e fora da existência física pelos erros do tempo, e jamais os esqueceremos. Então, lembramos de Salomé, a esposa de Zebedeu. Salomé, ela se encheu de alegria, pois ela era mãe
de João e de Tiago, esses companheiros de Jesus, apóstolos do Mestre. E eles estavam então um dia junto ao mar da Galileia e Jesus os chamou para deixarem as redes e os seguirem. Os evangelhos não declaram de forma direta o nome dela, mas por passagens paralelas, provavelmente seu nome era Salomé. Talvez ela fosse até mesmo irmã de Maria, mãe de Jesus, mencionada por João no momento da crucificação. E, portanto, seus filhos seriam primos do Mestre. Nessa ocasião, Salomé se aproximou de Jesus e fez um pedido a favor dos filhos. Ela reconhecia o Mestre como Cristo, aquele que libertaria Israel do jugo romano. Tempos antes, Jesus prometera aos 12 um lugar de honra em seu reino. E isso motivou a fazer o seguinte pedido: que seus 2 filhos ocupassem as posições de maior poder e prestígio do reino, sentando um à sua direita e o outro à sua esquerda, do Mestre. O que ela não imaginava então é que antes da coroa viria a cruz. A quem não compartilhasse da cruz de Cristo também não desfrutaria da glória do reino de Deus. Por isso Jesus perguntou a Tiago e a João se estavam dispostos a beber do cálice que ele tomaria. São Mateus. Essa passagem do Evangelho também nos coloca a pensar. Os nossos filhos, quanto nós desejamos o bem a eles, queremos a eles muitas vezes, o poder, o destaque. Nós queremos que eles tenham proeminência na sociedade. Nós queremos tantas coisas boas, é natural, e isso é de Deus que a gente pense assim. Mas também é natural que nós os ensinemos a carregar as suas cruzes. É natural que a gente os ensine muitas vezes a perder, a compartilhar de tragédias, de momentos difíceis, para que eles possam criar resistências morais, espirituais diante dos problemas que a vida se apresenta. Muitas vezes os nossos filhos têm na sua trajetória terrena, por serem espíritos em trabalho de evolução, uma coroa e uma cruz pesada, meus irmãos. Nós não sabemos. Então nós, como pais, nós devemos pensar que a frustração deverá também fazer parte da vida dos nossos filhos. Eu tenho aprendido muito isso. Hoje sou avó. E quanto eu falhei na educação das minhas filhas, porque eu não desejava que elas tivessem nenhum problema a enfrentar. E hoje eu aprendi e queria compartilhar isso com os amigos. Que bom que é a gente aprender para ensinar, aprender para vivenciar, aprender para dividir isso com a nossa família, com os outros. O quanto perder e ganhar fazem parte da vida, e o quanto os pais têm neste jogo um trabalho de mediador, de instrutor e de apoiador nestes momentos difíceis pelos quais os nossos filhos vão passar, percas profundas às vezes, de vida de amigos, de vida de familiares. E isso é importante que a gente compreenda e instrumentalize
os nossos filhos para suportarem o peso dessa cruz, o peso também do sofrimento, bem como viver muito bem e aproveitar a alegria dos momentos bons. Como já o dissemos, nossos filhos são espíritos, e não importa qual seja a nossa crença, não importa se tenhamos crença religiosa, o fato é que os nossos filhos são filhos de Deus emprestados aos nossos cuidados durante um tempo mais ou menos longo na Terra. E quando pensamos nisso, nos vem à mente a razão pela qual a divindade situa esses filhos junto a nós. Situa seus filhos junto a outros filhos que já estejam há mais tempo na encarnação. E quando nós pensamos nisso, temos que levar em conta que há razões bastante ponderáveis e bastante plausíveis para que nós recebamos, por parte do Criador, um ou mais desses filhos sob os nossos cuidados. E a partir daí, então, pensar o que é que Deus quer de nós com relação a esses filhos postos sob as nossas mãos. Sem dúvida qualquer, chegamos à Terra para uma nova existência, uma nova experiência, ou se quisermos, para uma nova encarnação, e viemos com o propósito de evoluir. E para evoluir, meus irmãos, para evoluir nós precisamos viver testes, viver provas, viver desafios. E a nossa tarefa, então, enquanto orientadores dos nossos filhos, companheiros, amados, potencializar os momentos, fortalecê-los. Como nem sempre nós chegamos na Terra zerados com relação aos valores atormentados que acumulamos, muitos chegamos acumulados de tormentos, de angústia, de problemas trazidos de outras existências, de fobias, de crimes, que precisamos acertar com a consciência. Nossos filhos são assim. Muitas vezes são crianças inteligentíssimas, espertas, cheias de brilho, de viço, capazes de captar rapidamente tudo que nós ensinamos e às vezes coisas que até não ensinamos. O lado intelectual deles é maravilhoso, mas o que aprendemos com os bons anjos, dos espíritos guias, é que a maior parte dos nossos filhos vem à Terra para ajustar exatamente o que lhes faltou no passado, o lado moral, o lado espiritual e o lado ético. O lado ético que nós estamos vendo na sociedade. Coisas horríveis de criaturas que estão à frente do processo, de levar à frente o nosso Brasil, de guiar o nosso Brasil, e nós ficamos estupefatos. Eles também foram crianças, eles também tiveram pais, eles também passaram pela escola, eles tiveram aprendizados e tiveram exemplos bons e maus exemplos, talvez, que os levaram a não conseguir desenvolver o lado moral, o lado espiritual, o lado ético, porque são espíritos com um passado culposo e os nossos não são diferentes. Os nossos filhos são também espíritos necessitados de muita orientação, de muito esclarecimento, paciência de nossa parte, orientá-los de modo a poderem viver na sociedade sem causar o mal, ou, pelo contrário, fazer todo o bem que puderem. E isso está nas nossas mãos, o exemplo. Se nós não formos assim,
Se nós não trabalharmos desta forma, se nós não vivermos desse jeito, nós não vamos conseguir passar o que é fundamental. E talvez venhamos a falhar na nossa missão. Nós não sabemos em realidade de onde vêm nossos filhos. Jesus Cristo estabeleceu ao conversar com Nicodemos que o Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos realmente de que realidade eles vêm, nem para que realidades eles vão. E por causa disso, muitas vezes, vale a pena levar nossos filhos para a experiência da fé religiosa, a vivenciação da fé religiosa. Como é que nós vamos fazer isso, meus irmãos? Aquela religião que alimenta, que nos nutre, que nos faz pessoas felizes. Essa mesma vamos procurar oferecer aos nossos filhos. Não importa se mais tarde, quando se tornarem independentes, eles mudem de crença, eles mudem de religião, eles adotem outro sistema filosófico de crer em Deus. Não importa, mas o importante é ter dado alguma base a eles. Porque se essa semente não frutificar aqui na terra ou nos anos vindouros, a gente fez a parte que nos cabia: dar, oferecer, ensinar, levá-los junto conosco. Porque esta semente, mais tarde, podem ter certeza, meus irmãos, quando a dor bater na porta deles, a dificuldade vier, os testemunhos apertarem o coração, eles lembrarão: ah, o meu pai me dizia isso, minha mãe me dizia aquilo, ah, como meu pai fazia isso, era tão bom, minha mãe fazia tal coisa, era tão importante. Eles não esquecerão. Vamos ofertar, vamos oferecer, vamos exemplificar. E o que vier depois é por conta de cada um. E não fiquemos de consciência pesada, porque eles às vezes não se desenvolvem como nós desejamos. O tempo e o nosso exemplo, os nossos ensinamentos darão a eles a mudança, ou farão neles a mudança necessária. Desenvolver dentro deles, meus irmãos, a oração, a ter confiança nos poderes sublimes da vida. Tudo isso é riqueza incomensurável que os pais devem colocar na alma dos seus filhos. Ensine-os a rezar, ensine-os a conviver com Deus através da prece, do Evangelho no lar. Não é, meus irmãos? É um tesouro, é um grande tesouro que nós vamos depositar nas mãos dos nossos filhos. Mas hoje, mais amanhã, eles saberão abrir o baú desse tesouro e de lá retirar as gemas mais preciosas, as coisas mais importantes, porque está dentro deles aquilo que nós ensinamos. Abençoa então, Senhor, esta casa singela, onde a luz do Evangelho esplende soberana, e onde encontra guarida a imensa caravana dos tristes corações que a prova desmantela. Neste pouso de paz, onde a fé nos irmana, em torno do ideal ao mundo se revela, a caridade é sempre atenta sentinela, estendendo aos braços a penúria humana. Neste recanto amigo, à margem do caminho, ninguém procura em vão o conforto e o carinho, cansado de bater chorando de porta em porta. Alta de Souza. Assim encerramos mais um programa
que tivemos a oportunidade de dividir com os amigos de Valença. Deixamos o nosso abraço fraternal e votos de muita paz. Que assim seja. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.